Esta é a União Europeia, 27 países diversificados que se juntaram, representando uma população de 440 milhões de almas. Pondo isto em perspectiva, são mais pessoas do que os Estados Unidos da América. No entanto, no que toca a habilidades militares, a UE não é tão boa quanto esperaríamos. Mas isto não significa que os Estados-membros da UE não utilizem os seus recursos militares. Na verdade, os Estados-membros da UE disponibilizaram coletivamente uma estratégia de 312 bilhões de dólares para despesas militares em 2023. Isso é uma boa quantidade, não é? Quando comparado aos 109 bilhões de dólares da Rússia, talvez possas pensar, será que a Europa é mesmo uma superpotência militar? Surpreendentemente, quando comparamos os gastos militares feitos pela UE aos outros grandes valores globais, esta segura o segundo lugar, não estando muito longe da China. Mesmo assim, apesar destes grandes gastos militares, a maior parte dos países da UE não consegue mover forças, pois ficam sem munições e perdem partes do seu equipamento enquanto lutam, e ainda têm níveis de prontidão muito baixos. Especialmente a Alemanha, a mais dispendiosa da UE, está atualmente a sofrer uma significativa crise militar. Numa entrevista marcante, um general de topo alemão descreveu a situação da Alemanha como a pior em que já esteve, existindo falta de capacidade para defender o próprio país e os seus aliados, e ainda colocando um risco em si próprios. Esta situação tem levado a comentários críticos dos seus aliados da NATO, tais como "por que os alemães só são terríveis na guerra quando estão ao nosso lado?" Assim, será que a Alemanha deveria gastar ainda mais dinheiro? Provavelmente, mas defendemos que a questão central da defesa europeia não é sobre os níveis de despesa, que são substanciais, mas mais de problemas estruturais, começando pela limitação da operacionalidade e duplicação. Em 2011, durante a operação da NATO na Líbia, as forças aéreas europeias tiveram alguma dificuldade às suas diferentes aeronaves, tais como Rafales franceses, Eurofighters britânicos e os Tornados italianos que tinham cuidados a ter diferentes. Isto tornou operações como reabastecimento e ataques algo difícil, demonstrando a necessidade de uma maior standardização das aeronaves europeias. Hoje, as forças militares europeias usam cerca de 17 tanques diferentes, quase 20 tipos de aeronaves de combate e ainda mais 10 tipos de aeronaves de abastecimento. A variedade de equipamento complica os treinos e as operações, pois os diferentes equipamentos requerem componentes e peças diferentes. Os Estados-membros da UE usam na sua estratégia 178 sistemas de armas diferentes comparado com os 30 dos Estados Unidos. A Europa também enfrenta altos custos de defesa devido à perda de economias de escala. Os relatórios de McKinsey relatam que a aquisição conjunta de equipamentos poderia poupar à Europa cerca de 30% dos custos, 15 bilhões anualmente. Assim, qual é a melhor forma de a defesa europeia seguir em frente? Será que a União Europeia devia assumir um papel mais importante ou deveria deixar isso para a NATO? Na UE simplificada, unimos as nossas forças e mapeamos as várias fases de integração militar na UE numa pirâmide de 4 níveis. A ideia não é necessariamente atingir um nível superior como objetivo final, mas considerá-lo o nível mais alto de integração que pode ser alcançado. Se a UE não se integrar de todo e permanecer no nível inferior da pirâmide, continuará a depender fortemente dos Estados Unidos da América. Mas, à medida que subimos na pirâmide, a sua dependência diminui. Base: política externa unificada. A base da nossa pirâmide é essencial. Todos os países europeus devem alinhar-se na política externa. Este passo é crucial. Sem ele, os países europeus nunca alcançarão um consenso em questões chaves, como missões militares ou orçamentos de defesa. Segundo nível: cooperação. À medida que subimos na pirâmide, a próxima etapa envolve uma cooperação mais profunda dentro da UE em áreas específicas. Orçamento de defesa. Primeiro, a UE poderia juntar recursos para um orçamento de defesa conjunto para melhorar as capacidades militares e financiar exercícios conjuntos. Gestão de ativos militares conjuntos. Em segundo lugar, a UE poderia atingir ativos militares conjuntos como drones ou aeronaves de transporte, preparando-os para combate e disponíveis tanto para missões da UE como da NATO. Cooperação industrial. Em terceiro lugar, a UE poderia incentivar indústrias dos Estados-membros a cooperar, com o objetivo de fortalecer o setor da defesa da Europa. Aquisição conjunta. E em quarto lugar, a UE poderia incentivar a aquisição conjunta com os países da UE para aproveitar as economias de escala.
Outras áreas. Existem muitas outras áreas de cooperação, mas estas são algumas das principais. Um passo adiante, um exército de europeus. O próximo nível introduz o conceito de um exército de europeus. Pensa nisso como uma força coletiva de, digamos, 60.000 soldados de vários países da UE, equipados e treinados todos juntos. Esta força complementaria, e não substituiria, os exércitos nacionais, oferecendo uma forma de os países combinarem algumas das suas capacidades militares para uma maior capacidade da UE, mantendo ainda as suas forças nacionais. Topo da pirâmide, um exército completo da UE. Agora, chegando ao topo da nossa pirâmide, temos o conceito de um exército apenas da UE. Trata-se de construir uma força militar unificada desde o início, aproveitando a população da UE para formar uma força coesa única. É obviamente uma visão a longo prazo que exigiria desenvolver novos regimes de treino, estratégias e, crucialmente, estruturas da UE. Inicialmente, isso dependeria do apoio dos exércitos dos Estados-membros, mas o objetivo poderia ser eventualmente ter uma única força unificada que representasse toda a Europa. A este ponto, muitos de vocês provavelmente estão a pensar que a UE já está ativa em vários níveis, e têm razão. A UE tem acordos para tentar alinhar a política externa, cooperação estrutural permanente, para projetos colaborativos e um fundo de defesa de 13.000 milhões para pesquisa e desenvolvimento. E mesmo no nível 3 existem os grupos de batalha da UE, consistindo em 1.500 soldados para resposta rápida a crises. Tudo isto parece promissor, certo? Infelizmente, há um grande obstáculo na forma como estas iniciativas estão a ser postas em prática. A raiz do problema remonta ao nível fundamental, alcançar uma política externa verdadeiramente unificada. Considera os grupos de batalha europeus que foram introduzidos em 2007. Mas adivinha, eles nunca foram mobilizados. Houve momentos críticos, como o conflito no Congo em 2008, a revolta na Líbia em 2011 e o prolongado envolvimento no Afeganistão, onde a mobilização dos grupos de batalha poderia ter tido um impacto significativo. Qual é o grande problema? É tudo sobre unanimidade. Todos os 27 países da UE têm de concordar antes de qualquer ação ser realizada. E se um país disser não, nada acontece. Isto torna muito difícil para a UE agir rapidamente ou usar equipas de resposta rápida, como os grupos de batalha europeus, mesmo quando são necessários. É por isso que também há um nível que provavelmente não esperavas. Nível 0, refletindo o estado atual predominante da UE, principal dependência das políticas externas e exércitos nacionais. Então, quais são os benefícios de subir na pirâmide? Em primeiro lugar, dá à UE mais autonomia estratégica. Isto significa que a Europa pode agir de forma independente quando é do seu interesse fazê-lo. Alguns conflitos geopolíticos podem ser uma alta prioridade para a UE, mas não para os Estados Unidos da América. Por isso, a UE pode ter a capacidade de agir sem o apoio dos mesmos. Temos como exemplo a situação na Ucrânia. Em segundo lugar, posiciona a Europa como um parceiro mais robusto dentro da NATO, igual aos Estados Unidos, e torna a NATO mais forte e melhor equipada para enfrentar questões globais. Um pilar europeu unificado dentro da NATO que gasta 2% do PIB em defesa está muito melhor equipado do que 27 Estados-membros individuais, cada um gastando 2% do PIB em defesa. Em terceiro lugar, uma melhor integração militar pode levar a uma utilização mais eficiente dos recursos. Ao juntar ativos militares, investigação e desenvolvimento e processos de aquisição, a UE pode alcançar economias de escala, reduzindo custos e aumentando a eficácia das suas capacidades de defesa. Também existem desvantagens em subir na pirâmide. Em primeiro lugar, uma integração mais profunda pode levar a preocupações de soberania entre os Estados-membros. Alguns países podem ser relutantes em ceder o controle sobre as suas políticas de defesa nacionais e decisões militares a uma autoridade centralizada da UE. Em segundo lugar, alcançar consenso entre todos os Estados-membros da UE em questões militares pode ser um desafio. As diferentes nações têm uma alta variedade de prioridades de segurança, percepções de ameaças e cenários políticos, o que pode complicar os processos de tomada de decisão e atrasar ações oportunas. Em terceiro lugar, há o risco de duplicar esforços com a NATO, levando a ineficiências e potenciais conflitos de interesse. Então, para que nível achas que a UE se devia mover? Permanecer no 0 ou avançar até ao 4?
Deixa nos comentários. Obrigado por assistires. Se nos quiseres ajudar, subscreve o canal e junta-te a nós no Patreon. O teu apoio é o que nos mantém aqui. Até ao próximo vídeo!